Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Sr. Veríssimo e hoje a gente tá aqui para primeiras impressões do episódio 5 de O Segredo na Ilha. Primeiramente eu queria pedir desculpa porque não teve nem do episódio 3 nem do episódio 4, mas é porque eu tava, enfim, alguns motivos aí de não ter acontecido isso. Principalmente porque eu não consegui ver o episódio ao vivo nos dias, e aí não teve live depois também, depois do episódio por causa disso. E como vocês perceberam, né, eu tava fazendo as primeiras impressões ao vivo com o chat, e depois vindo pra cá. Mas sinceramente eu não sei se eu gostei tanto de fazer dessa forma, no sentido de que, beleza, o ao vivo na Twitch é muito legal, mas aqui pro canal não fica tão interessante assim, porque primeiro que qualquer um pode ir lá no VOD e só assistir, e segundo que fica muito menos, fica menos profundo, fica, sabe, fica mais rasa a discussão, porque na live ali eu tenho que cuidar de um monte de coisa e ler o chat e tal, e eu não discuto tão bem assim, tanto quanto eu gostaria de discutir, eu perco muito foco. Eu não faço de uma maneira que eu acho que é tão boa quanto eu poderia fazer. Então eu vou fazer o seguinte a partir de hoje. A partir de hoje, as primeiras impressões vão continuar lá na Twitch, mesmo como tava sendo, mas aqui pro canal vai vir outro vídeo separado, que vai ser só eu comentando, normal mesmo, gravando sem estar ao vivo. As lives de eu falando sobre o Segredo na Ilha, portanto, não vão vir mais pra cá. Se você quiser ver elas, você vai lá no canal da Twitch e vê por lá. Meu canal na Twitch já deve ter aparecido aí embaixo em algum momento. Me segue lá. Mas enfim, vamos falar sobre esse episódio, porque tem muita coisa pra falar mesmo. Esse episódio aconteceu muita coisa. Começando ali pelos pesadelos que o Milo e o Olivier tiveram na madrugada desse dia. E assim, foram pesadelos bem simples. O Selbit pediu pros players improvisarem ali o pesadelo na hora, porque claramente ele sabia que esse episódio tinha muita coisa pra acontecer, ele não queria perder muito tempo com isso, né? Já que ele já deu foco nos pesadelos no último episódio. Então, por ele já ter dado esse foco, eu acho que ele não quis fazer isso dessa vez. Mas aconteceu uma coisa bem interessante no pesadelo do Milo. É uma figura que ele viu no terceiro andar da mansão, que é bem interessante, né? Seria uma dica do Selbit de que existe alguém preso no terceiro andar, ou talvez uma alma, assim, um espírito preso ao terceiro andar por algum ritual, né? A gente já viu esse tipo de coisa acontecendo na mansão de Abrada, por exemplo. Ou talvez era o Cavalcante, que a gente sabe que tava subindo no terceiro andar. A gente não sabe, né? Não é confirmado, mas a gente imagina que era ele no terceiro andar no primeiro e no segundo episódio. E é justamente por isso que os barulhos no terceiro e no quarto e no quinto episódio não acontecem mais no terceiro andar, porque o Cavalcante morreu no segundo episódio, na madrugada do segundo episódio, indo pro terceiro. Pode ser o Constantino, né? Pode ser tipo a alma do Constantino, ou sei lá, presa no terceiro andar. Pode ser o amigo imaginário da Amora, né? Talvez ele viva no terceiro andar e aí saia durante a noite pra fazer as vítimas dele e volte depois. Não sei. Sei que é muito interessante essa figura aí no terceiro andar da casa. O amigo imaginário da Amora estar vivendo ou pelo menos passeando pelo terceiro andar eventualmente em algum momento também explica o fato da mansão estar com a neblina cada vez maior, mais forte, ou seja, a membrana cada vez mais fraca lá dentro. Continuando no episódio, a gente tem ali cenas de interações entre os personagens, como sempre, muito boas, muito legais. Eu não comentei direito sobre isso até hoje, né? Mas eu tô amando muito os personagens de O Segredo na Ilha, assim, tanto quanto eu amei os de Calamidade. Lógico que os de Calamidade, eles tinham, né, a vantagem de eu já conhecer a maioria deles antes de Calamidade em si, mas assim, os novos personagens de O Segredo na Ilha são muito fodas. A dinâmica entre eles é muito incrível, é muito divertido, né? A maioria das cenas deles. O meu favorito era o Olivier, pelas características únicas dele, assim, em relação aos outros personagens. Não tem, tipo, se for ver, nenhum outro personagem é igual ou tem alguma semelhança com o Olivier, assim, em toda ordem, ele é muito único. Mas aí chegou o Vanderlei no episódio 3 e simplesmente estourou a boca do balão. Na minha opinião, o melhor personagem do Segredo na Ilha desde o quarto episódio. E no quinto agora ele só se fortaleceu e se prontificou pra tomar mesmo essa posição e não sair nem fudendo. Então, enfim, seguindo no episódio, a gente tem, né, as interações rotineiras da manhã dos personagens, mas aqui a gente não tá com tempo pra isso, porque hoje o dia é longo. Então rapidamente o Selbit já corta a diversão e já parte pro que interessa, porque nesse momento o Evandro chega na mansão junto com o Otávio pra prender o Montel, porque ele é suspeito do assassinato do Cavalcante. Aparentemente, as digitais do Montel foram encontradas no quadro do Cavalcante morto, né? O que é muito curioso, assim, eu vi gente falando que o Evandro tá armando pro Montel, né? Mas eu não vejo por que o Evandro faria isso, assim. O Selbit parece tá querendo dar cada vez mais ênfase que o Evandro, ele é sim preocupado com a ilha,
E ele tá, assim, dando o seu melhor, fazendo ali o trabalho dele, tentando. Então, tipo, eu acredito que o Evandro não faria isso. Se ele fizer, se ele realmente tá fazendo isso, ele é só um desgraçado pau no cu sem volta. E realmente o vilão real dessa história é ele. Mas se ele realmente tá tentando resolver o caso e aí as digitais do Montel foram encontradas lá, aí a gente tem algumas possibilidades de por que as digitais do Montel foram encontradas lá. Uma que vem na minha cabeça é que o Montel analisou um quadro aleatório da mansão, né? Tocou em um quadro aleatório da mansão e não era do Constantino. E aí, em algum momento, esse quadro foi pego, talvez pelo monstro, e foi transformado no quadro que é o quadro da morte do Cavalcante e colocado lá na praia, né? Ou seja, o monstro meio que pintou por cima, ou transformou o quadro mesmo, literalmente. Veríssimo, mas a tinta dele pintando por cima eliminaria digital. Mas não necessariamente as digitais do Montel estavam em um lugar que era pintado, né? Poderia estar nas bordas do quadro, ou alguma coisa assim. Dito isso, o Selbit narra no primeiro episódio que os quadros são presos na parede, né? Mas ele fala isso só pro quadro do Constantino, às vezes os outros não são. Outra possibilidade de como as digitais do Montel foram parar nesse quadro é que não é o Evandro que tá armando pro Montel, e sim outra pessoa que está armando pro Montel. Às vezes alguém fez o Montel tocar aquele quadro de propósito para incriminar ele, para se despistar, né? Para jogar a culpa em outra pessoa. E aí, seguindo essa lógica, o assassino responsável por essas mortes não seria a criatura, e sim um ser humano, o que é uma possibilidade que eu vi pessoas falando por aí, apesar de eu não acreditar. É uma teoria que pelo jeito existe. Outra possibilidade é do Montel ter tocado no quadro mesmo e não se lembrar, que parece ser um tema recorrente em O Segredo na Ilha, que são as pessoas fazerem coisas sem se lembrar, principalmente nesse episódio. A Amora, por exemplo, mais pra frente, alega não ter saído de casa em momento nenhum, quando claramente ela não estava em casa, senão o Barnabé teria visto ela lá, né? Então uma possibilidade é que o monstro fez a Amora sair de casa e apagou as memórias dela depois. Eu sei que o rolê de apagar memórias é um poder mais usado por criaturas de conhecimento, por exemplo, viajante, mas como a morte tem toda essa temática de tempo, né, e conceito de tempo, pode ser que esse bicho também tenha o poder de apagar as memórias das pessoas, e isso explica o porquê o Montel não lembra de ter tocado no quadro, e porque a Amora não lembra de ter saído de casa. Enfim, seguindo mais pra frente no episódio, a gente tem os personagens completamente indignados que o Montel tá sendo preso, o que é razoável da parte deles, e o Evandro ficando muito puto com eles por estarem atrapalhando a investigação, o que também é razoável da parte do Evandro. Apesar do Evandro ser muito grosso e ser muito, né, muito insensível, e até bem babaca às vezes mesmo, assim. Eu não acho que ele chega a ser uma pessoa ruim, pelo menos não por enquanto. Ele só é bem amargo mesmo, bem frustrado. Então ali eles têm aquela discussão que eles sempre têm. O Vanderlei vai falar com o Evandro, pedindo pro Evandro liberar os equipamentos do Cavalcante pra ele fazer a reforma, né, entre aspas, da mansão. Agora a gente sabe muito bem porque o Vanderlei queria as coisas do Cavalcante, porque é certeza que o Cavalcante tinha um lança-míssel, né, nos pertences dele, e aí o Vanderlei precisaria pra lidar com o bicho. Brincadeiras à parte, eu não acho que o Cavalcante tinha alguma arma de fogo com ele no momento, porque não tava no relatório que o Evandro fez, né, no desenho lá que o Evandro fez da cena do crime e tal, não tava listado nos pertences dele. As únicas coisas que estavam listadas nos pertences dele lá eram 2 chaves em um compartimento escondido das roupas dele e mais nada, né? Essas chaves, inclusive, provavelmente uma delas é do 3º andar, já que o Cavalcante aparentemente estava no 3º andar. O Vanderlei provavelmente quer os pertences do Cavalcante por causa disso. Quando o Hakim balançou a maleta do Cavalcante no estúdio mesmo, né, na maleta real do Cavalcante, ela fez barulho de vidro, né, ou seja, tem coisas de vidro dentro dela. E agora que a gente sabe que o Cavalcante era outro agente da Ordem, as possibilidades em relação ao que são essas coisas de vidro diminuem um pouco. Eu acho que não existe nenhuma arma de vidro ou algo assim, letal de vidro, pelo menos não que seja eficiente contra monstros do outro lado. Então, algumas possibilidades que eu pensei sobre o que tá na maleta do Cavalcante são coisas do 3º andar. Talvez coisas que ele encontrou no 3º andar e decidiu pegar pra examinar melhor, talvez. Ou pra levar pra base da Ordem, quando fosse embora da ilha, né? Talvez sejam itens amaldiçoados que ele encontrou no 3º andar. Enfim, o Evandro, obviamente, recusa o pedido do Vanderlei, e a partir daí, nossos heróis decidem que vão furtar a delegacia da vila, né, que é claramente o que eles iam fazer mesmo. Mas no caminho, meus amigos, o inesperado acontece. Um javali morto-vivo aparece no caminho dos protagonistas e eles entram no primeiro combate paranormal de fato
de O Segredo na Ilha. O Vanderlei, nesse momento, revela que é, na verdade, um baiano pistoleiro, que nem o Hakim tinha prometido lá atrás que ia fazer, e arrebenta com a cara do Javali. E essa luta, ela revela, né, ela esclarece algumas coisas bem interessantes. Primeiro de tudo, lembram no episódio 2, quando teve aquele churrasco da vila toda, e no dia seguinte todo mundo amanheceu com o estômago ruim, enjoado? Então, isso era um sinal de que os animais na vila já estavam estranhos desde então. Nesse episódio a gente descobre que, claro, né, todos eles acordaram com o estômago doendo após a refeição, porque os animais da ilha estavam todos prestes a se tornar monstros do outro lado, né? É simples. E isso também explica o porquê os animais estavam tão estranhos no primeiro e no segundo episódio, tão agressivos, né? Agora, o que exatamente está acontecendo com os animais na ilha, a gente não sabe. Seja como for, é claro que esses animais estão sob controle, né, ou sob efeito de uma substância que é parecida com uma mistura de sangue e lodo. Então, o que eu acho que aconteceu é que os animais, eles começaram a morrer, e aí, a partir do momento que eles morreram, a influência do elemento morte na ilha, né, graças à membrana fraca, começou a transformar eles nesses zumbis. A partir daí, a gente descobre que a vila também está sendo atacada por essas coisas, e o Evandro e o Vanderlei começam a dar o jeito nelas. Nesse momento também o Vanderlei é mordido por um desses animais e a vida dele zera, mas não zera, porque a gente descobre que ele era transcendido, né? Ou enfim, ele tinha mais exposição paranormal que uma pessoa comum e portanto ele era fodão. 24 de vida o Vanderbas, mano. Ah, enfim, outra coisa importante, interessante, é quando o Vanderlei bota fogo no bicho, depois de matar ele, e a reação do fogo é bem forte. No caso, o fogo desintegra todo o líquido marrom no corpo do animal instantaneamente e se comporta de uma maneira bem agressiva, né? Uma maneira bem caótica mesmo e mais potente, mais forte que um fogo normal. A gente sabe que fogo é o ponto fraco do elemento morte, por ser um conceito oriundo de energia. Então que todo aquele líquido seria derretido imediatamente não é nenhuma surpresa, mas a força da chama provavelmente provém da influência do elemento sangue, visto que o sangue trabalha com essas coisas intensas, né, e fortes. Talvez graças à mistura de morte e sangue, o efeito do fogo se tornou mais intenso dessa forma ao queimar o lodo. E aí, enfim, voltando pra vila, né, depois de lidar com os dois cachorros que apareceram lá, o Evandro e o Vanderlei se dividem e levam alguns dos protagonistas com eles para cada um dos lados. No caso, o Vanderlei vai para a igreja com o Olivier e a Amélie, enquanto o Evandro vai para o farol com o Millie e com a Bárbara. E eu devo dizer que eu estou amando isso nessa temporada. Eu estou amando a divisão dos protagonistas em núcleos. Cada um vai para um lado e depois se junta de novo e as informações que eles descobrem, eles compartilham. Sério, eu adoro essa trope, assim, né? Eu adoro esse formato de contar uma história. Eu acho muito satisfatório ver as coisas acontecendo ao mesmo tempo nos lugares diferentes e depois tudo se encaixando, é muito zica. Enfim, na igreja, um dos cachorros tentou quebrar a porta trancada secreta a correntes e 7 chaves, e a gente viu no último episódio que tava lá na igreja. Mas o Wagner Gigashed não deixou que ele fizesse isso. E é nesse momento então que os protagonistas decidem que vão abrir aquela porta e se deparam com um quadro do Constantino em uma sala toda queimada. Uma sala que foi incendiada mesmo, assim, um bagulho doido. E nela, o quadro do penhasco, onde a Noralma morreu, onde o Tobias, ou o padre Francisco, matou ela. E o Vanderlei também encontra ali uma carta do Constantino falando para o Tobias, né, o padre, e ele resolveu dar esse presente pro padre, né, em agradecimento ao fato dele ter encontrado a vista e ao fato dele ser uma boa companhia, entre aspas, pra Noralma. E é muito engraçado que o cachorro tava tentando entrar naquela sala. É a todo custo mesmo, né? É muito engraçado porque o animal, né, o javali que atacou os nossos protagonistas no meio da floresta, ele não parecia estar preocupado em ir atrás de um quadro desses ou atrás de uma sala dessas. Ele queria mesmo, ele atacou os protagonistas, né? Coisa que aquele cachorro não tentou fazer, ele foi direto pra sala do quadro. Também os cachorros que atacaram o Evandro e o Vanderlei não pareciam ter um objetivo igual esse da igreja parecia ter, né? Eu me pergunto qual é o critério, por que alguns atacam as pessoas e outros vão direto nesses quadros do Constantino. Enfim, o Vanderlei então decide que vai olhar para aquele quadro sozinho para contemplar a verdade, visto que a verdadeira arte é só um reflexo dos sentimentos de quem a contempla. O Vanderlei então nesse momento se vê
como Noralma no penhasco no dia em que ela morreu. A gente tem ali o sua mão não é a sua mão, né? Que é uma frase que o Cellbit adora falar quando alguém entra no corpo de outra pessoa, né? E começa a enxergar as coisas pelo ângulo de visão de outra pessoa, né? Meio que se torna ela. Foi assim quando o Dante virou o Arnaldo, foi assim agora com o Vanderlei se tornando a Noralma. E a Aninha e a Lourdes na caverna também aconteceu a mesma coisa com elas, embora a gente não saiba quem elas viraram, né? Inclusive esse negócio de sua mão não é a sua mão parece ser algo que só provém do elemento morte. Pelo menos até agora, os únicos 3 exemplos de quando o Cellbit falou isso foram coisas advindas do elemento morte. Claro que em outras circunstâncias personagens entraram nos corpos de outros personagens e se não tiveram a ver com morte, né? Por exemplo, os protagonistas de Calamidade Nordo-Calamitas tocando nas estátuas e tal. Mas enfim, nessas ocasiões o Cellbit não disse a famosa frase. Então talvez seja diferente. Talvez o que aconteceu na Nordo-Calamitas com os nossos jogadores seja diferente do que aconteceu com o Dante ao transcender, com o Vanderlei ao ver esse quadro e com a Aninha Lourdes na caverna. Talvez exista uma diferença que a gente não percebeu ainda. Enfim, a gente tem ali todo o cenário de como a Noralma morreu. A revelação, né, não é uma revelação na hora, mas o fandom percebeu depois que os diálogos da Noralma no quadro dela, quando a Amelie olhou, e os diálogos agora do Tobias nesse quadro quando o Vanderlei olhou, eles se completam, né? Então, provavelmente, se alguém olhar pro quadro da Noralma de novo e falar pra ela aquilo que o Tobias falou pro Vanderlei, né, no quadro dele, falando isso pra Noralma, provavelmente o puzzle do quadro da Noralma vai ser resolvido, né? Que esse é o puzzle do quadro da Noralma. E isso vai acontecer alguma coisa a partir daí, né? Talvez um buff, né? Que nem o Vanderlei foi buffado com o tocado pela arte, né? E ganhou 2 de resistência a dano físico. Quando a gente resolver o puzzle do quadro da Noralma, aconteça a mesma coisa com quem quer que tenha resolvido. Não a mesma coisa, mas ganha um poder paranormal também, enfim. E falando em poder paranormal, o Vanderlei ganha esse poder tocado pela arte. E de acordo com o Cellbit, as marcas que o Vanderlei ganha nos braços é muito similar à marca que o Milo Miguel tem na mão e que o Bartô também tinha na mão. O que pra mim é um sinal claro de que o Bartô chegou a ver esse quadro também, chegou a ver não esse quadro, mas chegou a ver algum quadro do Constantino também sozinho, e aí dentro desse quadro dele aconteceu alguma coisa que ele ganhou essa marca na mão dele, a marca desse polvo. A gente sabe, graças a esse episódio, a Dona Lívia fala no começo dele, né, que ao se referir ao Milo, ela fala que o Milo é pirado igual o pai dele era também. No caso, o Bartô também tinha um irmão, ou sei lá, um amigo imaginário, eu não sei, que desapareceu ou morreu quando ele era criança, né? Quase com certeza esse é o caso. E aí isso passou de geração em geração. E o Milo nasceu com isso também. E aí o Milo ou nasceu com isso, ou, o que eu acho mais provável, ele adquiriu isso no dia em que o Miguel desapareceu. Então, claramente, o Bartô já viu um quadro do Constantino sozinho em algum momento da vida dele, aí há muito tempo atrás, né? E esse quadro, provavelmente, é o quadro que tá no baú embaixo da cama dele, né? Veríssimo, como você sabe que tem um quadro no baú embaixo da cama dele? Porque nos pesadelos dos protagonistas, quando eles, pra sair do pesadelo, eles tinham que entrar em um quadro, e o Milo entrou debaixo da cama do pai dele, né? Não foi um quadro, né? Ele abriu uma porta embaixo da cama do pai dele, entrou lá e saiu. Embaixo da cama do pai dele tem o baú, né? E o Cellbit fez desse formato com a porta, pra não dar spoiler que era um quadro lá. A mesma coisa, inclusive, aconteceu nesse episódio, né? O Milo, ele abriu uma porta pra sair do pesadelo dele, e essa porta tava atrás da estante do quarto do Vanderlei, que era justamente onde tava o quadro da Noralma tocando piano também. Ou seja, tem um quadro dentro do baú, embaixo da cama do pai do Milo, do Bartô. E esse provavelmente é o quadro que fez o Bartô ganhar a marca de polvo dele na mão, e que o Milo eventualmente ganhou também por algum motivo parecido, sei lá. Bom, continuando no episódio, a gente sai da cena da igreja e vai pra cena do farol, onde Bárbara, Milo, Evandro e Otávio chegam no farol do Celestino e percebem que rolou uma coisa interessante por lá, onde no caso vários animais mortos iguais àqueles que o Evandro e o Vanderlei estavam matando, né, que atacaram a gente. Vários desses estavam no farol, já mortos, e aparentemente eles estavam saindo de lá, né? Pelo jeito, os corpos estavam lá, e lá eles se tornaram esse negócio, esses monstros, e começaram de lá a sair pros lugares. E aí, mano, a partir daí eu não vou saber dizer o que aconteceu.
Claramente os animais estavam em boa quantidade no farol também por causa do quadro do farol que o Constantino deu para a família Vurutoren e que tá lá no farol também. Que os nossos protagonistas quase olharam, quase. Provavelmente no próximo episódio eles vão acabar olhando. E aí eu pensei em algumas possibilidades, né? A gente viu, né, o Selbit narrou que os animais eles estavam com marcas de mordida neles, né? Mordida humana mesmo. E aí depois a gente vê o Celestino no estado que ele ficou, né, e tal. Então, talvez o Celestino, ele tenha transformado os animais nessas coisas, não que ele transformou, mas que ele pegou os animais e, tipo, ele ficou nesse estado, naquele estado que ele tava lá na mansão, de noite, e começou a caçar esses animais e trazer eles pra dentro do farol. E lá de dentro do farol, um ambiente de, enfim, membrana fina e o quadro, enfim, um ambiente propício a isso mesmo. E lá no farol eles se transformaram nessas coisas, né, nesses animais, nesses zumbis de animais. O que talvez explique o porquê eles estão indo atrás dos quadros, né, porque, enfim, tinha um quadro no farol, né, e talvez explique o porquê aquele porcão, o javali transformado, foi atrás do charuto, né, que a Bárbara jogou. Ele foi direto atrás, assim, porque, né, no farol é cheio desses negócios também. E, tipo, ele nasceu por influência dessas coisas, né? Esses bichos, nessa hipótese que eu tô levantando, eles nasceram por influência da presença do quadro do Constantino e do charuto, né, do ambiente do farol, que é todo assim. Inclusive, outra coisa, a gente sabe que um dos efeitos de olhar para um quadro do Constantino é ficar com veias fortes ao redor dos olhos e uma pupila maior que a outra. Esse também é exatamente os efeitos do charuto que a Bárbara cheirou aquele dia e que ela tacou agora pro javali. E também é a descrição visual dos monstros, dos cadáveres de monstros mortos e do Celestino naquela forma transformada dele. No caso, o próprio Celestino desde sempre, né? Desde a primeira vez que apareceu, tem os olhos de pupilas de tamanhos diferentes, mas as veias, não. E agora, naquela forma que ele tava com as veias saltadas. Então, assim, na minha visão, todos esses efeitos são uma mistura dos elementos de sangue e morte, né? Misturar sangue e morte e entrar em contato com essa mistura causa esses efeitos nas pessoas e nos animais. A gente sabe que os quadros do Constantino são pintados com sangue na teoria, e tem também uma influência do elemento morte, e aí juntando os dois causa esse efeito das pupilas e das veias. A mesma coisa aconteceu com os animais que sofreram influência do elemento morte quando já mortos se transformaram nesses zumbis aí, e do próprio Celestino. E aí minha teoria é que o Celestino infartou, ou sei lá, morreu sozinho no farol, por ter olhado para aquela porra daquele quadro a vida inteira dele, já tava sob forte influência dos elementos de sangue e morte, né? Aí quando ele morreu, se tornou aquele diabo, foi atrás dos animais da ilha, começou a morder eles e levar eles pro farol lá. E aí os animais se tornaram aquilo e, enfim, começou a putaria. Claro que isso deixa algumas pontas soltas, tipo, então o que tava fazendo os animais estranhos antes, né, enfim. Mas olha, pelo menos é alguma coisa. Enfim, seguindo no episódio, a gente descobre tudo isso sobre os animais. E aí tem a cena, né, da Dona Lívia sendo estraçalhada na frente da filha dela e de todo mundo. É que assim, a Gabi mandou muito bem, né? Eu vi muita gente reclamando por algum motivo da interpretação da Gabi, tipo, achando chato, não sei. Não entendo esse fandom às vezes, não sei mesmo, mas enfim, foi uma puta interpretação também. A Bárbara vai lá e esmirilha o quadro do Constantino depois. Uma pena, porque aquele quadro ainda ia dar respostas pra gente, ou ainda vai dar algumas respostas pra gente, né? Eu não acho que ele foi completamente estraçalhado, não. Pelo menos eu acho que o Selbit não deixaria ele ser. Enquanto isso, Vanderlei, Amélie, Olivier, Barnabé e Adrien encontraram uma caverna no lugar onde a Amora tinha sido vista naquele dia onde o Cavalcante morreu, né? Porque a Amora estava desaparecida e, enfim, eles foram atrás dela. E olha, é muito curioso. Nesse ponto, o fandom já tá uma briga inacreditável entre o fandom, assim, se Típora tem alguma ligação com o Santo Berço ou não, que tá inacreditável. Para todos os lados que você olhar, tem gente ou achando uma teoria absurda e maluquice, ou você tem pessoas teóricas da conspiração, assim, que já traçaram todas as conexões possíveis e imagináveis entre Típora e Santo Berço / Carpazinha. Eu confesso que eu não sou nenhum dos dois, eu percebo que existem semelhanças entre Carpazinha, Santo Berço e Típora,
percebo que existem, claro, mas eu acho que são muito vagas ainda pra gente chegar a alguma conclusão sobre isso. Agora, dito isso, é fato que o Cellbit percebe o que ele está fazendo. O Cellbit não é idiota. Ele sabe que ele está colocando essas referências assim e que o fandom está indo à loucura com as semelhanças em relação a Santo Berço. E esse rolê de uma caverna com uma estátua dentro contribui pra isso um pouco. Mas nesse momento a gente descobre que a caverna ali, ela tava guardando aquela estátua que é idêntica ao amigo imaginário da Amora e que parece muito ser exatamente o lugar onde a Amora desenhou o amigo dela. Até as teias de aranha ao redor dele, né, a Amora desenhou também. O Cellbit também narra que essa estátua parece ser muito, muito, muito antiga. E aí eu queria puxar de um documento que a gente encontra no primeiro episódio que fala que a família do Constantino, né, os ancestrais do Constantino, vieram aqui para o Brasil e descobriram em uma ilha próxima ao Espírito Santo, né, Típora, no caso claramente, conflitos na região. Isso no ano de 1500, né? E aí você me pergunta, que conflitos, Veríssimo? Não sei, meu amigão. Só sei que existe esse documento que fala isso. E aí, que conflitos especificamente são esses? Eu vou ficar te devendo. Mas na minha visão, é claro que já existia uma civilização, talvez indígena, né, ali em Típora, na época em 1500. E aí, quando os portugueses, né, a família do Constantino chegou, no caso, a família do Constantino era italiana, né, mas os portugueses, quando chegaram no Brasil, a família do Constantino veio junto ali, né, e explorou ali aquela região, encontrou aquela ilha com uma tribo indígena, ou sei lá, onde tava rolando alguma merda paranormal, talvez, ou começou a rolar depois que eles chegaram. E aí, dessa merda, desse conflito, surgiu o bicho, o amigo imaginário da Amora, e ele tá lá desde então. E fizeram essa estátua pra eles, não sei, alguma coisa assim. Mas o bicho aparentemente tava hibernando, entendeu? Ele tava na dele, até que alguma coisa aconteceu que ele foi libertado novamente. Existe a teoria de que o Cavalcante, ao abrir o terceiro andar, libertou aquele bicho de lá, né? Tirou ele de lá. E é por isso que tá dando a merda toda que tá dando agora. Que seria tudo culpa do Cavalcante, né? A Ordem aí tentando ajudar e só atrapalhando. Enfim, acontece. Mas eu não sei, mano. É muita... Por enquanto, a gente não tem informação suficiente pra deduzir nada. Mas claramente todas essas coisas têm ligação. E aí, no final do episódio, mano, tem a cena fantástica do Vanderlei dando discurso... lá pra Bárbara, pro Milo, pra Melie. E, nossa, mano, é uma puta cena. O Vanderlei cravou-se como o meu personagem favorito de Segredo na Ilha nesse momento. Já era, né? Mas nesse momento ele estabeleceu mesmo, falou assim, ninguém me tira daqui. Ele pegando o rifle, falando que é da Ordem. Foi, nossa, foi um puta momento. Enquanto isso, Olivier, Barnabé e Adrian chegaram na vila de volta e reencontraram com a Amora que tava lá, alegando nunca ter saído de casa. Que a gente sabe que é mentira, mas que ela não parece tá achando que tá mentindo, né? Ela não parece achar que é mentira, porque, enfim, crianças não mentem tão bem assim, né? O Cellbit teria pedido pelo menos um teste pro Olivier, pra ele perceber que a Amora tá mentindo, alguma coisa assim. Ou enfim, o próprio Barnabé teria falado que ela tá mentindo, alguma coisa assim. Mas a Amora claramente parece acreditar que nem saiu de casa. O que, de novo, pra mim é a influência do bicho, que tá apagando a memória dela. E aqui a gente tem a cena final do episódio, o corpo do Bartô na delegacia. E mais um quadro. E aí, com relação à morte do Bartô, eu em live, né, lá no meu canal na Twitch, @senhorverissimo, mas com um 0 no lugar do O no final, tava conversando com o chat sobre o episódio e... um dos meus queridos espectadores no chat disse uma teoria muito interessante sobre qual era o critério para as mortes. Ele disse que o critério era ser agredido por alguém que estava descontrolado sob influência do bicho. Então, nessa teoria, a linha do tempo é que o Cavalcante, em algum momento, ficou sob influência do bicho, foi lá, atacou o Bartô, que tava com marcas de arranhão, à medida que o Cavalcante tinha marcas de sangue e lodo na unha, e aí o Cavalcante foi lá, arranhou o Bartô dessa forma, o Cavalcante morreu. O Bartô foi lá, ficou maluco, meteu um socão no Evandro, Bartô foi lá e morreu, e agora o Evandro começou a vomitar nesse episódio aí atual, né? Seguindo essa teoria, o próximo morto seria o nosso policial da vila. Outra teoria que eu vejo muito proeminente aí é a teoria de que o bicho vai atrás de quem esconde segredos pra matar. No caso, o Cavalcante tinha o segredo de que era da Ordem, e o Bartô tinha um segredo que, né, não sei, a gente não sabe do Bartô, mas ele tinha um segredo. E aí, seguindo essa lógica, os próximos alvos do monstro podem ser, tipo, o Vanderlei, que tem um segredo que é da Ordem, né, apesar dele ter falado já, pode ser o caso. Um possível próximo alvo é o Padre Francisco, né? Que é o Tobias, que o segredo dele é que ele matou a Noralma. E, enfim, outros personagens que têm segredos aí podem ser os próximos alvos
do bicho. Por fim, eu queria compartilhar uma teoria minha aqui, que eu não consegui encaixar em nenhum momento específico desse vídeo, mas que eu fiz em live junto com o pessoal lá na live no meu canal, e que eu achei legal o suficiente pra compartilhar aqui. E é que o segredo da ilha de Típora é um grande sino que está escondido embaixo da água, submerso embaixo da água. E a única forma de encontrar esse sino visualmente é ou mergulhando onde ele tá, ou ligando o farol da ilha e com a luz do farol vendo onde ele tá dessa forma. E aí talvez o pedaço de metal estranho que assolou o barco lá do Adrian logo no primeiro episódio, talvez seja um pedaço do sino ou resquícios de uma civilização antiga, de alguma coisa embaixo da água. A verdade é que eu só acredito que exista algo nos arredores da ilha de Típora no oceano, no fundo do oceano. Talvez a ilha antigamente era muito maior do que é hoje e ela caiu, abaixou por algum motivo, né? Talvez a maré subiu muito assim e tampou o que era a ilha antes. É tipo uma Atlântida mesmo, assim. Outra coisa que me faz acreditar que o segredo da ilha é um sino é uma fala do Celestino muito interessante que ele diz no segundo episódio. Ele fala: dormir, encontrar o segredo. No meio daquelas frases aleatórias que ele fica falando assim, ele fala: dormir, encontrar o segredo. E a gente sabe que os nossos protagonistas, quando dormem, escutam um sino toda vez. O Celestino também fala sobre proteger o segredo e não deixar as outras pessoas encontrarem. Justamente por isso ele é tão agressivo com as outras pessoas quando elas sobem no farol, porque ele tem medo que elas liguem o farol e, portanto, vejam a localização do sino, que é o segredo na ilha. Aí você me diz: Veríssimo, como um sino submerso embaixo da água faz barulho? Como que... Baseado no que você fala isso? Você tá fazendo um monte de fanfic aqui. Irmão, é o meu trabalho, é fazer fanfic. Fazer teoria bem estruturada e complexa dá muito trabalho. Portanto, hoje, tudo que eu tenho a oferecer pra vocês é isso. Eu espero que seja o suficiente. Caso você queira teorias mais complexas, mais bem feitas, você pode sempre fazer elas você mesmo. E é isso, muito obrigado a todo mundo que tá até aqui. Meu Deus, hoje eu falei muito. Nossa, acho que vai dar muito tempo de vídeo, mais do que normalmente dá. Mas é porque eu realmente tava com saudade de fazer vídeos nesse formato e eu sinto que eu estava devendo pra vocês isso. Agora vai voltar normalmente como era antes, todo domingo no dia seguinte do episódio, as primeiras impressões aqui pra vocês. Me segue no Twitter, @fanordem, me segue na Twitch também, @senhorveríssimo com 0 no final. Se inscreve no Lives do Veríssimo, meu canal onde eu posto os VODs mais interessantes das lives. Entra no servidor do Discord do canal, o link pra ele tá na descrição. Compartilha esse vídeo aqui e se inscreve no canal pra receber toda semana, agora novamente toda semana, mais conteúdo de Ordem Paranormal. Eu sou o Senhor Veríssimo e até a próxima. Tchau!